Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para a gente começar um conteúdo novo. Hoje a gente vai começar a tratar do assunto da Revolução Russa. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a Primeira Guerra, né? Eu fiz uma revisão com vocês sobre os assuntos que a professora Carol tinha tratado com vocês, e vocês viram que uma das coisas que a gente falou foi que em algum momento ali da Primeira Guerra, a Rússia sai da Primeira Guerra por motivos internos. Então, hoje a gente vai estudar a Revolução Russa e a gente vai entender o que estava acontecendo naquele período, o porquê dessa atitude, o que significou para eles, né, a Revolução Russa. Então, vamos lá. Primeira questão aqui para a gente tratar é sobre o que significa falar de revolução, né? Assim como a gente falou ali, o porquê que a gente diz que é uma Primeira Guerra Mundial, aqui esse termo revolução também é importante a gente entender. Porque por revolução a gente entende algo que traz um rompimento muito grande, que traz uma mudança radical, né? Então, vocês podem cuidar que sempre que a gente usa esse termo revolução, a gente está falando de algum processo que modificou muito algo na sociedade. Então, a gente vai entender que a Revolução Russa ela vai trazer uma modificação muito grande para essa sociedade. E que sociedade era essa? A gente tinha, nesse período aí que vai acontecer a Revolução Russa, uma população que na Rússia vivia a maior parte dessa população no campo. Isso também faz com que a gente tivesse nesse período uma população vivendo num sistema semi-feudal. Vocês estudaram o feudalismo já e vocês lembram que o feudalismo ele se refere àquele sistema de servidão que a gente tem lá, né, um rei e a sociedade vivendo em torno da servidão para para aquele rei. Então a gente tem esse sistema feudal acontecendo e aqui a gente fala que é um sistema semi-feudal, ou seja, não era feudal exatamente, né? Mas vivia muito próximo do que foi esse sistema feudal. Então, como que era essa população que vivia no campo aí, a maioria dela, né? Era uma população que vivia muito a esse sistema de servidão, esse comando da monarquia, né, que na Rússia a gente vai chamar de czar, que é o imperador russo, o rei russo, aquele que comanda, né, a sociedade russa. Então, ele tinha um poder principal nas mãos dele e ele comandava ali tudo o que acontecia com essa sociedade. Como a gente sabe que a gente já fala de algumas monarquias e a gente entende que esse sistema monárquico ele sempre vai nesse colocar o poder na mão de um único nome, né, ele vai trazer a questão de desigualdade, porque a gente tem o poder em uma única mão, o czar detém tudo, e claro que ele vai agir da maneira como vai ser melhor para ele, para essa burguesia, para quem está no comando, né? Então acaba que a gente tem essa população em uma situação bem complicada. Então, aqui a gente tem duas imagens que retratam bem isso. A gente tem uma maioria vivendo nesse campo, vivendo em condições muito precárias, e a gente tem essa monarquia comandando tudo, né, a partir do czar, como um poder principal. Só olhando as imagens, a gente já vê esse contraste bem destacado, né, da imagem do czar ali, muito bem vestido, né, num ambiente muito agradável, com a sua família, e do outro lado a gente tem ali a situação de uma família russa, né, vivendo no campo, e a gente percebe as dificuldades que eles passavam. O czar Alexandre II, né, ele inicia um programa de reformas liberais. Então, no período que ele comandou a Rússia, ele começou a fazer algumas reformas no sentido de modernizar esse território, né, de modernizar a Rússia. Então, o que ele fez? Por exemplo, ele aboliu a servidão, ele distribuiu terras para os camponeses, ele incentivou as indústrias, a fundação de bancos, né? Melhorou o ensino, reorganizou o exército. Vocês lembram que a gente falou lá na Primeira Guerra sobre a questão do nacionalismo, de
trazer aquilo da minha pátria, de defender a minha pátria, né? Ele reorganizou o exército, ele trouxe mais avanços nesse sentido e também avanços no sentido de ensino, de indústria. Tudo isso vai trazer um avanço para a Rússia, mas também a gente vai ver que isso vai gerar outros problemas, né? Então, a gente tem que pensar que, assim, num contexto ali de industrialização, a gente vai ter aqueles problemas que a gente fala sempre quando a gente fala de revolução industrial, de um país buscando se industrializar, que é o quê? As jornadas intensas de trabalho, né? Esse grupo de trabalhadores trabalhando 12 a 16 horas, né? Não tem lei trabalhista, então trabalha mulher, trabalha criança, trabalha de segunda a segunda, né? Os salários extremamente desiguais. Então a gente tem esse cenário se formando quando ele busca essa industrialização. Claro que isso vai gerar o quê? Organização de greves, de sindicatos, né? Porque esses trabalhadores começam a se reunir para reivindicar questões da situação que eles estavam vivendo ali. E tem mais um contexto, antes da gente falar propriamente da Rússia na Primeira Guerra, que é a questão de que a Rússia já tinha passado por uma guerra anterior, que foi uma guerra com o Japão. Então, a Rússia estava em disputa por territórios com o Japão, e aí ela sai perdendo dessa guerra com o Japão. Então, ela sai perdedora da guerra, né, ali em 1904. Então, se a gente já tinha uma população que estava incomodada com a questão da industrialização, de estar naquela situação muito precária, uma população que tinha, né, uma pobreza muito grande, e aí a gente ainda vem com todos os problemas de ter saído e perdendo dessa guerra, né, com o Japão. Então a Rússia estava numa situação bem complicada mesmo. Aí o que acontece? Em 1905, a gente vai ter esses operários que estavam aí nessa situação complicada, eles fazem um abaixo-assinado, né, reivindicando algumas questões. Então, eles pedem ali pelo direito de fazer greve, pelo aumento de salário, por melhor qualidade de vida. Eles fazem esse abaixo-assinado e eles resolvem levar isso no Palácio do Czar e levar isso para o Czar, né, na esperança de que o Czar pudesse atender ou melhorar as condições ali para eles. Claro que isso não acontece, que o Czar não atende, não só não atende as reivindicações, como ele reprime esse movimento, e ele reprime com a guarda imperial, assim, não é só uma repressão de que ele conteve, né, o movimento, ele simplesmente manda a guarda imperial tocar o terror mesmo, né? Então, a gente tem várias mortes ali, né, acontecendo, são centenas de pessoas morrendo nesse domingo, e aí ele fica conhecido como Domingo Sangrento, né, e sendo que foi uma manifestação pacífica, eles estavam levando lá as reivindicações, então isso revoltou muito essa população russa, porque eles foram com algumas reivindicações, né, do que eles estavam vivenciando, que eles estavam realmente numa situação muito complicada, e o Czar age dessa forma, né, não só não atende, como também responde extremamente agressivo, extremamente reprimindo muito, de uma forma muito agressiva essa manifestação. Então, com o Czar reprimindo dessa forma, eles fazem o que a gente chama da primeira fase da Revolução, que vai ser a Revolução de 1905. Então, assim como a Primeira Guerra também teve lá suas divisões, né, que a gente viu a Guerra de Movimento, depois a Guerra de Trincheiras, aqui a gente tem também dois momentos, assim, que a gente separa. E esse primeiro momento, que vai ser a Revolução ali de 1905, a gente vai ter as greves, os protestos, né? A gente vai ter o povo se reunindo e formando sovietes, então eram centros onde eles se organizavam para definir as prioridades que se tinha ali, que aquela população precisava que fossem atendidas, né? E como que eles iam buscar essas mudanças. E essas sovietes, essas organizações, elas tinham muito as ideias do Karl Marx e do Engels, que foram as ideias do socialismo, né?
Aqui é interessante a gente ver o seguinte, quando a gente fala de socialismo, tem alguns momentos que a gente fala socialismo e que a gente fala comunismo. Qual é a diferença entre os dois? O socialismo é uma fase que levaria para o comunismo. Então, assim, parece confuso, mas é o seguinte: era a gente conseguir chegar em uma sociedade em que não houvessem mais luta de classes, ou seja, não houvessem mais essas diferenças de classes sociais, em que eu tenho muitas pessoas ganhando muito, muitas pessoas vivendo na pobreza, né? E a ideia também era que todos não tivesse a ideia da propriedade privada, todos tivessem o acesso aos recursos necessários. Então, essa era a ideia de comunismo, mas para a gente chegar nesse comunismo, onde teríamos uma sociedade mais igualitária, a gente precisaria passar pelo socialismo, que seria uma fase de instauração dessas ideias, de aplicação. Né? Quem definiu, quem escreveu essa ideia aí e inspirou, né, os políticos a tomarem essas decisões, foi o Marx com o Engels. E a questão é a seguinte: quando ele escreveu isso, ele não deixou tão claro, ele não deixou definido como isso seria aplicado. Então, ele escreveu lá sobre a questão das desigualdades, ele falou sobre a questão da industrialização, né, desses empregados recebendo muito menos, de a gente ter uma exploração. Ele entra em vários conceitos sobre isso, e como ele era economista também, ele faz vários cálculos e tal, mas ele não definiu assim, a gente vai instalar o socialismo fazendo isso, isso, isso. Então, o que acontece aqui? A Rússia tem um grande problema, que é o seguinte: primeiro, eles são o primeiro país a fazer uma revolução que visa trazer essas ideias socialistas, né? Então, eles não tinham como se inspirar em ninguém, porque ninguém tinha feito antes. E segundo, que o Marx e o Engels não deixaram um passo a passo, né? Eles não deixaram uma definição de como que aquilo ia acontecer. Então, eles não tinham uma base, eles estavam em uma situação totalmente nova. E aí a gente vai ver que vai ter vários outros problemas. Mas, enfim, eles formaram esses sovietes, né, com essas ideias para buscar esses avanços para o proletariado, que a gente fala, né, para quem trabalhava ali, para os trabalhadores. E com a pressão do soviete de Petrogrado por quê? Porque falava do czar lá, do Pedro, e aí é uma região que hoje é conhecida como São Petersburgo, também, né, fazendo referência a esse czar. Então, era uma região ali que teve um soviete que acabou pressionando bastante, e o czar, que na época estava lá no poder, que era o Nicolau II, ele é obrigado a abdicar. Então, esse soviete faz essa pressão e o czar é obrigado a abdicar. E aí eles têm essa primeira tomada de poder, mas que ainda é de uma forma mais branda, né? De uma forma que está conquistando espaço. Então, a gente vai ter uma divisão dentro dessas ideias socialistas. A gente vai ter um grupo que a gente chama de mencheviques e a gente vai ter um grupo que a gente chama de bolcheviques. Para vocês memorizarem aqui, ó, menchevique significa minoria, tá? Então, é aquele grupo que depois a gente vai ver que não vai conseguir levar adiante as ideias, né? Os bolcheviques é a maioria e é aquele que vai conseguir implantar, de fato, né, as ideias que eles têm. Então, o que os mencheviques pensavam? Eles queriam essa mudança realmente para essa sociedade socialista, mas eles acreditavam que isso deveria acontecer de forma gradual. Então, eles acreditavam que tinha que ser em forma de negociação, né, que tinha que envolver ali a burguesia, que tinha que envolver as pessoas que dominavam essa sociedade, né? Então, eles acreditavam que tinha que permanecer um sistema ali do czar e tal, e eles acreditavam que isso se daria de forma gradual. Os bolcheviques, não, eles acreditavam que precisava derrubar o sistema, a gente precisa implantar o socialismo. Acabou, a gente tem aquela questão da revolução mesmo, né? De acabou tudo como era até então e a gente vai fazer algo totalmente novo. E a gente vai implantar isso assim
literalmente da noite para o dia, né? Então derruba o sistema e a gente começa tudo do zero. Então eles tinham essa ideia mais radical. Por isso que em alguns momentos vocês vão ler sobre os bolcheviques, vocês vão ler que eles eram mais radicais. Eles tinham essa ideia de implantar o socialismo ali sem esperar muito, né? Não tem essa história de mudança gradual, não. Nessa função de dois lados, né, definindo como que essas ideias iam ser aplicadas, tem um nome que é muito significativo, que é o Lenin. Por que esse cara é muito significativo? Porque quando eles, o soviete lá de São Petersburgo, hoje, né, de Petrogrado, ele faz o czar abdicar, eles conseguem algumas mudanças ali, eles vão aplicando algumas mudanças no sistema, e aí uma dessas mudanças é que os exilados políticos são libertos, né, podem voltar para a Rússia. E o que é uma pessoa quando ela está exilada? É quando ela precisa sair do país dela. Então, vamos dizer que eu sou uma exilada política e eu estou lá na Inglaterra, né? Então, aqui no Brasil, meu país não tem condições de eu ficar aqui, então eu vou para a Inglaterra, mas eu continuo pensando formas, tendo ideias, às vezes escrevendo, criando conteúdo, né, para as questões políticas do meu país. Então, quando tem essa questão da libertação dos exilados políticos, o Lenin volta para a Rússia. E ele tinha escrito o que a gente chama das teses de Abril. Ele tinha a ideia de fazer ele era, né, um bolchevique, ele tinha a ideia de fazer essa revolução, e ele volta para a Rússia com essas teses de Abril e começa a gerar uma questão de liderar esses sovietes, né? Então ele assume o poder desses sovietes e começa a liderar no sentido dessa tomada de poder, de esses sovietes tomar a frente e realmente fazer essa revolução, né? Então ele vai comandar essa tomada de poder. E aí, uma das coisas que ele faz é o que a gente viu lá na aula sobre a Primeira Guerra, é retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então ele retira porque lembra que a gente falou que a Rússia já estava com problema interno suficiente, que eles estavam passando por uma situação bem complicada. A gente estava aqui numa guerra civil, a gente estava numa guerra entre esses dois lados que a gente viu antes, né? Deixa eu ver se eu aqui, ó, consigo voltar. Aqui, ó, a gente tinha esses dois lados, né? E vai iniciar uma guerra aqui que vai ser uma guerra entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Branco era aquele que estava com essas ideias de reforma mais gradual, então tinha ali a ideia de acordo com as burguesias, de, né, fazer a coisa de uma forma mais diplomática, digamos assim, né, de uma forma mais conciliando essas diferentes partes da sociedade, né, mas a gente via que ia ser muito complicado deles fazerem uma mudança realmente significativa se eles considerassem o czar, a burguesia, porque não eram os setores que de fato queriam, né, que aquelas mudanças acontecessem. Então, de um lado a gente tem esse exército branco querendo essa aproximação com a parte da burguesia e tal, e querendo uma reforma mais gradual, e do outro lado a gente tem o exército vermelho, agora liderado pelo Lenin, que tinha voltado do exílio, que trouxe lá as teses de Abril, que estava fazendo toda uma função para essa tomada de poder, né, e instalação de um sistema socialista, sem reforma gradual, de uma forma realmente muito direta. Então, a gente vai passar por o que a gente chama de comunismo de guerra, que é um período em que ele vai tomar várias decisões ali para conter, né, esse exército branco, aí ele vence o exército branco, e aí a gente tem uma guerra civil acontecendo, e por isso que a Rússia sai lá da Primeira Guerra Mundial, porque eles já estavam, né, a gente tem que pensar lá que eles já vinham de um contexto de perder para o Japão, aí já vinha de um contexto de industrialização, a população numa situação
bem complicada, né? Aí depuseram lá o czar, então tem toda essa mudança, instauram um governo provisório. Eles já estavam numa situação que estava muito complicada, né? Eles estavam numa situação de várias transições acontecendo e a população numa pobreza muito grande, precisando de muito ser atendida com muitos recursos, né? Então, eles saem da Primeira Guerra, mas isso também significou perda de territórios, significou várias coisas que vão também problematizar para a Rússia, vão deixar a Rússia numa situação complicada. Então, essa guerra civil entre brancos e vermelhos, ela vai até 1921. Em 1921, quando termina, quem ganha é o Exército Vermelho, né? É esse comando do Lenin. E aí a gente tem a criação, em 1922, da URSS, que aqui no mapinha está mostrando para vocês, né, a parte que corresponde do mapa. É uma extensão enorme. E o que acontece? É a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É uma união de vários países. Só que aqui a gente tem a Rússia no centro, né, sendo a comandante dessa união, digamos assim, e a gente tem vários países pequenininhos em volta, né? Quando a gente vê ali no livro falar sobre a NEP, a nova economia política, né, tem algumas reformas, algumas coisas acontecendo, e até fala que lá em 29, quando o mundo passou por uma crise, que nos Estados Unidos estava acontecendo uma crise gigantesca, econômica, na Rússia isso não chegou, ou se chegou foi muito pouco, mas por quê? Porque a Rússia comandava desse centro todos esses outros países em volta. Então, eles tinham, por muito tempo, eles conseguiram se manter porque tinha muitos recursos em volta, né? Eles tinham da onde tirar desses países, tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e manter esse poderio russo. Só que quando a gente tem um país central e os outros em volta sendo explorados, né? Então, a gente tem vários países ali que estão numa situação de pobreza e, no entanto, tem que manter aquilo que a Rússia está exigindo. Em alguns momentos, esses países vão se revoltar com isso também. Então, a Rússia passa por um tempo ali de uma expansão econômica, de ter de ter uma estrutura econômica que está avançando e tal, né? E claro que a gente tem que ver também que tinha muita propaganda, como a gente viu lá na Primeira Guerra. Então, tinha esse avanço por um tempo, mas depois isso ficou muito crítico, isso ficou numa situação muito complicada, porque não se mantinha, né? E aí a gente ainda vai ter os outros países limitando a Rússia no sentido de isolar ela mesmo, né, para que o socialismo não avançasse e tudo mais. Então, a gente tem uma situação bem complicada e que vai ser também um problema mais para frente para essa população russa. Mas por um período, com a nova economia política, com alguns avanços, eles ainda se mantiveram até, como eu falei, né, ali no livro comenta, passando por a crise de 29 e não tendo tantas implicações. Então, para vocês terem uma ideia do que significava essa junção de repúblicas, né? Aqui a gente tem a Rússia, que já é gigantesca por si só, ela já é um país enorme, né? Mas a União Soviética ainda incluía Cazaquistão, Uzbequistão, os que estão tudo aqui, né? Os que estão tudo aqui, que a gente vê aqui em volta, Geórgia, Armênia, Ucrânia. Então, todos esses países aqui em volta pertenciam à União Soviética. Só que esses países também, como eu falei, eles tinham meio que uma obrigação de manter esse poder aqui, né? Então, se a gente falar, por exemplo, só para dar um exemplo rapidinho, se a gente falar da Ucrânia, a Ucrânia, ela teve, eu não vou lembrar o número exato agora, se foram 2 ou se foram 3 milhões, mas foi algo nesse sentido, de pessoas que morreram de fome aqui por questões do que os russos exigiam, porque os russos invadiam e tomavam as terras desses ucranianos, né? Porque
aí tomava terra dessa população e produzia para a Rússia. Aí a Rússia tinha manutenção, entende? Aí é tranquilo de manter uma riqueza quando a gente tem outros países explorados em volta. Só que, como eu falei, em algum momento esses países vão se revoltar com isso, né? E aí, depois, mais para frente, a gente vai ter várias revoltas acontecendo aqui, esses países se tornam independentes, depois chega ao fim dessa União Soviética, né? Mas foi um período bem extenso em que a gente teve a União Soviética dominando os demais. Bom, em 24, o Lenin morre, ele tem alguns problemas de saúde, em 1924 ele vem a falecer, e quando ele falece, aí a gente tem uma disputa de poder entre dois lados. A gente vai ter o Trotsky, nomezinho complicado, mas é um nome significativo, né? É o Trotsky e o Stalin. O Stalin é o que vai conquistar, vai conseguir ganhar essa disputa de poder aqui, né? E depois ele vai instaurar uma ditadura stalinista, que a gente chama. Dizem, né, tem alguns relatos de que o Lenin sempre deixou claro que gostaria que o Trotsky desse sequência ao que ele tinha começado, né? Mas não foi bem assim que aconteceu. Também tem algumas questões, porque o Trotsky ele vai depois ficar exilado, porque o Stalin, quando ele domina, ele vai começar uma perseguição política também. Então, todos aqueles que não concordavam com o sistema, ele vai perseguir, ele vai mandar matar, ele vai fazer várias coisas assim, no sentido de repressão de qualquer ideia que fosse contra o que ele queria, né? A ditadura dele. Então, o Trotsky fica exilado aqui no México, e ele morre, né, nesse exílio, e tem algumas teorias de que seria o Stalin que teria mandado matar o Trotsky, né? Então, para ficar com esse poder, então a gente tem ali o Trotsky fazendo uma contrapondo com o Stalin, né, fazendo esse questionamento. Tem até uma linha dentro do socialismo que é trotskista, que a gente fala, que é justamente questionando os métodos que a União Soviética usava, questionando a forma como essas ideias socialistas foram aplicadas na União Soviética. Mas quem chega realmente lá, né, para substituir o Stalin, para substituir o Lenin, para dar sequência no governo da União Soviética, é o Stalin. Ele vai ficar ali até os anos 50, ele fica por muito tempo, e ele faz uma ditadura ali dentro. Então, como eu falei, ele vai reprimir, ele vai usar de violência. Então, a gente tem também questões de campos de concentração, onde essas pessoas contra o governo eram enviadas, né, obrigadas a trabalho forçado. Tem relatos muito fortes, assim, vocês lembram que a gente falou sobre a questão do nacionalismo, né? Ele trabalhava muito isso com as crianças. Então, aquele filme que a professora Carol levou lá para a gente ver, das crianças no início do filme, falando sobre os seus países e como que eles tinham a ideia do outro sendo o inimigo, né? Como eles trabalharam isso no psicológico dessas crianças para a gente chegar ao ponto de uma Primeira Guerra Mundial. O Stalin fazia muito isso também. Então, tem relatos de que ele dava bonificações e fazia certas premiações para crianças que denunciassem os pais que estavam indo contra o governo. Então, por exemplo, se a criança via o pai dela lá falando, o Stalin é um escroto dentro de casa, ela ia lá, denunciava, né, e recebia lá uma medalhinha, uma bonificação e tal. Só que daí, né, o pai dessa criança possivelmente ou ia ser preso, ou ia ser morto, ia desaparecer, alguma coisa no sentido ia acontecer. Então, tinha muito isso, assim, depois de um tempo dentro dessa ditadura stalinista, os russos viraram, passaram a ter medo dos próprios companheiros, né, dos próprios filhos, daqueles com quem eles conviviam, porque tinha essa pressão muito grande e essa ideia de que se você fosse contra
aquele sistema do Stalin, em algum momento ia ter uma repressão, ia ter morte, ia ter pessoas sumindo e tudo mais. Então, claro que o Stalin vai ficar ali até 50 e poucos, né? Até a década de 50. Depois a gente vai ter vários outros movimentos. Quando que a União Soviética termina? Lá em 1991 que vai terminar, então é muito recente, né? Se a gente for parar para pensar. E durante todo esse período a gente vai ter mais várias outras complicações. Então, depois a gente vai estudar também sobre a Guerra Fria, a gente tem um mundo dividido entre esses dois lados. Então, a gente vê o significado que a Revolução Russa teve. Lembra lá no início da aula que a gente falou que revolução é quando muda drasticamente um cenário? A gente saiu de uma Rússia que era comandada por um czar, por um imperador, né, vivia num sistema semi-feudal, num sistema muito atrasado no sentido econômico, e que mudou ali completamente esse cenário, instaurou um socialismo, tentou, né? Mas, como eu falei, eles tentaram sem ter base nenhuma, tanto econômica, porque eles não eram um país forte economicamente, eles estavam com várias crises, como também eles não tinham base de referência, ninguém tinha feito isso no mundo antes. Eles não sabiam, as pessoas que escreveram sobre isso, Marx e Engels, eles não deixaram definido como que isso ia ser feito. E no meio de tudo isso ainda tem disputa de poder, né? Então a gente vai ter o Stalin, a gente vai ter o Lenin, e aí o Stalin faz essa ditadura gigantesca. Então a Revolução Russa, ela significou muito para a gente entender a estrutura depois do que vai ser a Guerra Fria, na Segunda Guerra Mundial também, mas ela deixou profundas marcas aí na Rússia até hoje. Se a gente for pesquisar, a gente vê o quanto que a Rússia ficou de marcas desse período, tá bom? Então, vou deixar para vocês a aula, vou deixar também alguns materiais para vocês darem uma olhadinha sobre esse assunto, e aí a gente se fala. Qualquer dúvida é só perguntar. Até mais. Tchau, tchau.